Se você ficar até o final do vídeo, você vai aprender quais são os gêneros literários da Bíblia. Gêneros, perdão. Então nós temos aí quase 9 gêneros literários da Bíblia. Vamos a eles agora. Primeiro, histórico. Segundo, legislativo. Terceiro, profético. Quarto, poético. Quinto, sapcial. Sexto, nacional didático. Sétimo, epístola. E oitavo, apocalíptico. Então são 9 gêneros literais da Bíblia Sagrada. Olha que interessante. O gênero histórico são aqueles literais ou alegóricos que têm conteúdo histórico. Estão contando história. Um exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Ele vai contar juntamente com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase conteúdo histórico, onde o narrador do texto vai narrar o princípio dos primeiros anos da história, a história da igreja na Ásia, das 7 igrejas na Ásia. Então, ele vai fazer um relato histórico dos acontecimentos, dos comportamentos. O escritor vai detalhar no texto o comportamento, as origens das 7 igrejas da Ásia. O livro de Atos dos Apóstolos, ele também tem um conteúdo histórico, que ele vai contar os milagres e acontecimentos, as ações dos apóstolos no começo, na formação das igrejas, como a história de Paulo sobre a igreja de Éfeso e outras igrejas que começaram, a igreja do Apocalipse, que começaram em Atos dos Apóstolos. Então, esse é o conteúdo histórico, que ele vai narrar fato, narrativas históricas, ele vai narrar fato. Vamos para os textos legislativos. Esse texto são os textos que se empregam as leis, onde estão sendo aplicada a lei. Primeiro exemplo de lei no texto legislativo. Mas esse legislativo ele tem mais um corpo para leis civis. Por exemplo, lá no monte, Deus dá a Moisés os 20 mandamentos. Está lá os 20 mandamentos. E aqueles mandamentos são textos legislativos, porque fala de leis. Leis espirituais, leis moral, lei cívica, leis comuns e assim sucessivamente. Exemplo de lei moral. Honra teu pai e tua mãe, é um mandamento da lei moral. Entendeu? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é um mandamento da lei moral. Lei espiritual. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Porque é um mandamento para Deus e um mandamento para o homem. Existe mandamento para Deus, sobre a natureza de Deus, e mandamento para o homem. Então, esses são os textos legislativos. Texto poético. Texto profético, perdão. O texto profético são que vão relatar as profecias dos profetas. Então, contido, o texto está contido uma profecia, uma mensagem distinta de Deus, onde Deus está falando para o passado e conjurando para o futuro. Ou seja, alguns fatos que aconteceram no passado serão uma profecia para o futuro. Então, esses são os textos proféticos que são concernentes às profecias. Vamos para o texto poético. Nós sabemos que o livro de Cantares, livro de Salomão, do Provérbio de Salomão, e o livro de Salmos, e tem mais outro livro aí, eu acho que são 4. Esses livros são livro de Jó, são 4 livros de Jó,
Tem até mais, mas é fora dos anais da Bíblia Sagrada. E esses são textos que não são que são escritos, mas não são lidos como nós lemos, são cantados. São cantados. Versos e prosas e muitas outras coisas. Querido, então foi esse aqui. Não vai dar para a gente divulgar todos de um, porque o tempo vai ficar curto, mas se você pedir no comentário, a gente vai fazer, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua vida. Um forte abraço, um shalom alecha, um laila tov e um aleluia. Abraço para você, Deus abençoe.